Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou um pouquinho assim, mais avivada, meio pentecostal, sabe? Eu gosto de glória a Deus, gosto de aleluia. Já vou falando porque vocês vão se acostumando. Quando não dá glória a Deus e não dá aleluia, eu tô achando que você não está entendendo. Então eu vou te perguntar, tem glória a Deus aí? Antes de começarmos, eu quero agradecer a pastora Adriana, agradecer a Isabela, agradecer a toda a família, que eu sei que foi de coração esse convite, e muito mais que isso, né, temos ali uma amizade, um vínculo, e que louvado seja o nome do Senhor por esses anos, que a gente fala que acaba todos conquistando algo do Senhor, né, pela amizade e pelo vínculo. Eu quero agradecer a Roselane que veio comigo, abençoada, que Deus está usando sempre para me abençoar e me acompanhar nas visitas e nas pregações, né, Roselane? Já não é a primeira, já não é a terceira, já passou, já nem sei quantas são, mas glória a Deus. Quero saudar você, meu coração regozija de estar aqui. Quero dizer para você que você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor aqui. Talvez eu vá dizer coisas aqui, vou até te perguntar, entendeu? Porque a gente é meio psicólogo, meio pastora, misturado com tudo orientação. E aí, afora, vai muitos ministérios que a gente acaba adquirindo com o tempo, porque não somos novos, né? Não estamos novos, o espírito é novo, mas o resto é tudo mais velho já. Vou fazer uma pequena oração, que eu sempre faço por abertura, porque é o que Deus põe em meu coração. Já foi orado, mas eu preciso, eu necessito. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te dou graças, Senhor, porque mais uma vez o Senhor aprove em trazer-me para falar do teu amor, da tua palavra. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um aqui presente. Obrigado por aqueles que deixaram suas casas, deixaram seus afazeres, por aqueles que disseram, eu acho que eu não vou e acabou ouvindo. Obrigado porque o Senhor trouxe pessoas aqui que precisam ouvir essa ministração, pessoas que vieram aqui pedindo direção, pedindo um cumprimento da palavra sobre eles, pessoas que entraram aqui, Senhor, e disseram assim, talvez já acabou tudo, quem sabe Deus fala comigo alguma coisa, porque eu estou a ponto de desistir. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor quer empoderar essas mulheres, o Senhor quer capacitar as mulheres, o Senhor quer mostrar para elas que tanto o Senhor tem visto ela com olhos diferentes, como naquela época que eu vou ministrar aqui, o Senhor também as via com uma forma de confiança diferente, porque o Senhor ia contra a natureza dos judeus, ia contra a natureza do homem, sempre foi, porque o Senhor vai além do que os meus olhos, o meu pensamento pode chegar, e por isso eu te dou graças nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu vou ler uma passagem, eu não sei se vocês colocam, né? Se der para colocar, tudo bem. Se não, tudo bem, eu vou ler do mesmo jeito. Nós vamos lá viajar no livro de Lucas. Nós vamos entrar no livro de Lucas 15. Tá? E eu vou começar a ler já no 8. Tá? Aqui nós vamos estar contando sobre as parábolas de Jesus. Algumas parábolas, são 3 parábolas aqui, que eu vou mencionar, onde o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, devido ao tema de nós falarmos sobre os propósitos das mulheres do dia de hoje, a cultura, o contemporâneo em que estamos vivendo. Então, essa contemporaneidade, ela tem trazido algumas aflições, algumas dificuldades, alguma falta de entendimento, às vezes, nas coisas em que nós devemos percorrer, eu acredito. Okay? Quem achou, da glória a Deus. Quem não achou, cutuca a irmã, fala misericórdia e pede para ela te ajudar. Eu espero que você entrou aqui como você fez comigo, olhou para quem está do lado, já deu um cutucão nela, já falou, sabe que eu amo você, né? Jesus te ama e eu também. Espero que você tenha cumprimentado quem está do seu lado. É muito bom a gente chegar no lugar e ser bem recebido, e ser bem abraçado, e ser tantos abraços ali que eu perdi a conta na entrada. E isso faz a diferença no reino de Deus. É muito importante nós sermos acolhedores naquilo que fazemos, porque as pessoas estão andando na contramão do mundo. O mundo, ele está muito diferente. Hoje as pessoas estão um pouco mais estranhas, vamos dizer assim, lá fora. E nós, cristãos, temos que ser o contramão de tudo isso. Nós temos que andar como Jesus andava, fazer a diferença naquilo onde as pessoas não vão, nós temos que ir. E Deus vai falar conosco a partir de agora. Aqui, logo no 15, versículo 8. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Diga assim, candeia.
Bem forte, candeia. Eu gosto de gente que fala a palavra com poder. Fala candeia. E varre a casa, desvarre a casa. Busca com diligência até achar. Fala até achar. Eu gosto desse tipo de mulher. E achando-a, diga assim, convoca. Diga assim, convoca as amigas e as vizinhas. O que será que ele está querendo dizer com isso? Dizendo, alegrai-vos. Diga assim para sua irmã, alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Até aqui. Até aqui o Senhor falou profundamente no meu coração. Tentei diversas vezes, talvez mudar a palavra e dizer, Senhor, mas é sobre isso que o Senhor quer falar nessa noite. Quando a irmã me fez o convite, até assim não havia pensado e disse sim. Mas depois, com o tempo, os dias foi passando, a oração chegando, o Senhor foi tomando rumos diferentes na palavra e foi me trazendo para essa parábola aqui, tão fantástica que Jesus pronuncia. Nessa parábola, nós temos 3 parábolas aqui em comparação. Todas elas vão te levar à salvação, vão levar ao homem, vão levar aquilo que é redenção e salvação. A primeira parte da parábola, quando ela fala do homem, da ovelha e da dracma, são 3 vertentes diferentes. Sobre a dificuldade de como aqui vai apresentar o perdão, o pecado de um homem, e qual o nível e profundidade ele pode estar nisso. E trazendo a palavra para o dia de hoje, quando Jesus aqui pregava aos homens, ele começa a pregar o homem no 4, e ele diz assim, que homem dentre vós? Ele estava falando sobre a primeira parábola, aonde ele vai trazer para nós aqui, a história de um homem que havia algumas 100 ovelhas. Eram 100 e perdeu uma. A primeira história que eu quero colocar para você é que essa ovelha, apesar de ser algo que estava perdido aqui nessa parábola, por essas 3 percas, essa é uma das percas que foi um pouco mais amenizada. Porque aqui a vertente de Jesus, quando traz a ovelha mesmo perdida, o pastor foi em busca dela e a trouxe, pois essa ovelha, apesar de ter fugido, ela queria ser salva por Jesus. Diga assim, queria ser salva. Aí nós vamos na outra vertente, quando nós vamos falar de um homem, de um filho pródigo, que ele pede os bens ao pai, e ele vai embora para o mundo, e vai viver tudo o que o mundo oferecia. E nessa vertente, esse homem, ele tem certeza de que esse filho vai voltar para os braços dele. Seria um caso também menos, tão assim, vamos dizer assim, difícil, de um pecado que o Senhor estava relatando. Agora, quando eu chego aqui nessa passagem, que é a passagem mais difícil para mim ter um entendimento do que Deus queria dizer para mim, em respeito às mulheres de hoje, ele aqui no meio desses homens, pregando no meio de publicanos, de pecadores, de fariseus, ele estava no meio de escribas, ele estava no meio de homens, porque não era dado à mulher na época pregar a palavra, a mulher não era digna nem de estar perto de homens quando estivessem homens reunidos. E aqui, porventura, Jesus vai contrariando mais uma vez a lei dos judeus, e Jesus no meio de uma pregação, pregando para aqueles homens sobre ovelhas, sobre homens, sobre aprisco, sobre 100, sobre uma, perdeu, olha, teve prejuízo, falando do filho pródigo, falando de outras coisas, de repente ele olha, e eu não sei o número de mulheres que estavam ali, mas ele diz assim, ou qual a mulher... Eu imagino aquelas mulheres, o susto que levaram naquela hora, quando Jesus pregava para homens, e talvez tinha assim, eu quero imaginar uma meia dúzia de mulheres ali, e ele começa, olha para elas no meio daquela multidão e diz, e qual a mulher? E Jesus começa a pregar para as mulheres, dando a entender que ele também tinha uma palavra para elas naquela noite. Você pode glorificar o nome de Deus, se você está entendendo? Porque Jesus está fazendo isso aqui, porque Jesus se importava com as mulheres também. E ele queria aqui que as mulheres também entendessem o papel importante que elas teriam na terra. E aqui ele vai trazer a história da dracma.
Mas o que ele quis dizer com a dracma? A dracma, ela não chora, ela é um ser, é um objeto. E por ser um ser inanimado, ela é a coisa mais difícil de você conseguir resgatar. Ele estava fazendo uma comparação, olha, o pastor, se ele perder a ovelha vai chorar, ele vai de encontro, ele vai achar essa ovelha. Se o pai perder um filho, o pai tem certeza que esse filho vai voltar. Mas por acaso, se uma mulher perder dentro da sua própria casa, por causa de uma desorganização, por causa de que ela não tem luz dentro da casa dela, o que será desta mulher? Então Jesus dirige para as mulheres porque ele estava preocupado com as mulheres naquele momento. E ele começa a pregar para elas e elas levam um susto no meio daqueles homens. E elas começam a entender que Jesus estava dizendo para elas algo importante. Olha, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende uma cadeia. Peraí, mas o que é essa dracma? Essa dracma era como um diadema, um colar. E as mulheres que tinham dotes e que elas eram filhas, elas tinham um dote. Esse dote para toda mulher tinha que ser um diadema. Era nada mais que uma corrente e elas tinham 10 moedas de ouro nela, ajustadas. Essa dracma ela é colocada como um símbolo de santidade, o símbolo de noiva, o símbolo da mulher em que todos que casassem com ela poderiam obter esse dote da mulher. Então essa mulher que tinha esse dote era a coisa mais preciosa em relação à visão dos judeus para essa mulher. E o que era essa dracma? Ora elas colocavam no pescoço, ou ora elas colocavam aqui na testa. Mas eu fui ver no profundo dos judeus, disse que a importância era tão grande que quando Jesus vai colocar aqui para as mulheres que estavam na época, ele diz assim: olha, se você perder, você vai procurar? E o que Jesus estava querendo dizer? Olha, Jesus estava dizendo assim, olha, você vai ter que acender uma candeia. Naquela época as casas, elas não eram iluminadas. Mal dizendo assim, tinha uma janela para uma casa toda. Jesus estava chamando atenção. Jesus estava chamando atenção para uma casa que estava sem a luz. Aqui nessa parábola. Ela não tinha claridade. Jesus não estava nessa casa. Jesus estava chamando a atenção dessa mulher e dizendo: olha, tem luz na sua casa? Você tem luz? Você tem uma candeia na sua casa? Mas o que é a candeia, pastora? Você tem a palavra na sua casa? Essa palavra ela está no seu casamento? Quais são as dracmas que nós perdemos durante a nossa caminhada cristã? O que é que você tem perdido como mulher de Deus dentro dessa caminhada? O que é que tem sido roubado de você e você disse assim: eu não posso fazer nada, eu já até nem vou orar mais, acabou, chega, ixi, já virei as costas, não quero mais ouvir falar. Jesus está chamando a minha e a sua atenção nessa noite para dizer para você que mesmo que estiver bagunçada essa casa, mesmo que a candeia não estiver acesa, Ele hoje quer entrar na sua casa, mas Ele quer mudar a sua história. Para de se conformar com o que você está vendo. Jesus veio aqui empoderar a sua vida, dizendo para você que você é capaz de alumiar a sua casa através da palavra. E para isso você precisa convidá-lo para entrar na onde você perdeu a dracma mais importante da tua história. Eu sei que tem pessoas aqui passando por aflições. Enquanto eu estava ali, o Senhor estava falando da transformação, da poeira que se levantou, da tempestade em que estava formada. Então, quando ele começou o primeiro louvor, guia-me, ele já estava dizendo para mim: preciso dar direção, porque tem muitas pessoas pedindo direção nessa noite, e o Senhor está falando com você, porque Ele se importa com você. Para de achar que Deus não ouve você, mulher. Tem pessoas, não é aqui não, eu acho que é lá na outra igreja que eu fui, elas falam assim: ai, Jesus não está me ouvindo, acho que Jesus não me ouve mais nada, não vou orar mais. E o pastora, nem vou orar mais, sabe, pastora, eu não vou precisar nem de Bíblia mais, vou deixar na igreja mesmo, porque esse negócio de Bíblia aí, ó, tá dando certo não. Quem sabe não estão escrevendo uma nova lá, não vai ser melhor, né? Mudando tudo, alterando tudo. Aqui Jesus estava falando de um princípio, de uma casa, de uma mulher.
a casa estava bagunçada. E Jesus estava dizendo: olha, sabe por que você perdeu? Porque está uma bagunça a sua casa, sua história, a sua família, está uma bagunça. Mas eu vim aqui porque eu quero resgatar, eu preciso restaurar. Eu me importo com a salvação, eu me importo com a mudança, eu me importo com a integridade sua, eu me importo com você. Agora é o seguinte, aonde eu vou arrumar essa candeia? Como eu vou fazer isso, pastora? O Senhor está falando que através da luz da palavra, você vai conseguir alumiar os caminhos mais difíceis e tortuosos e escuros da sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui passando por processos de libertação e de cura. Porque o Senhor fala para mim. O Senhor fala a sua necessidade. Muito antes mais do que as pessoas veem. E daquilo que só o Senhor enxerga. Antes de eu chegar aqui, o Senhor falou para mim assim, ao lado da Roselaine no carro. Eu vinha com ela comentando algumas coisas. E o Senhor falando para mim assim, sabe, eu vejo o que ninguém vê. Eu escuto o que ninguém escuta. Eu sei o que você não sabe, mas eu sei tudo. Sabe por que eu estou te falando isso, mulher? O seu Deus não mudou. Muitas das vezes, dependendo das lutas e que nós enfrentamos ao longo da caminhada, nós achamos que é melhor parar e desistir. Eu ouço muitas pessoas chegando para mim e falam assim: pastor, acho que eu não quero batizar não, eu não quero servir não, porque pode aumentar a luta. Mas meu irmão, algum dia você estava sem luta lá no mundo? A diferença é que quando você entrou aqui, o jugo começou a pesar, porque aqui é um lugar que Deus mostra para você a forma que você chega. E Ele aí quer transformar você. Então você vai chegar aqui, vai sentar aqui, vai ficar pesado mesmo. Porque se você ainda não tem a Cristo, e se você tem a Cristo, muitas das vezes o jugo ainda vai pesar sobre você. E você vai ter que fazer a oração da intercessão, a oração do louvor, a oração da palavra, para que isso comece a mudar sobre a tua vida. Agora lembre de uma coisa, da onde eu saí eu aprendi uma coisa: quanto mais pesado, quanto mais difícil for, maior é o que Deus vai fazer na sua vida. Eu digo na sua vida porque foi através da minha vida que Deus salvou a minha família. Eu não disse para Jesus que eu queria Ele, eu não disse. Pode falar, né, pastora, sobre testemunho aqui. Então, eu vim de um testemunho assim, irmãos. Eu sei que impacta, mas o Senhor está falando que tem pessoas que têm que ouvir aqui. Presta bem atenção. Eu era uma pessoa que servia uma igreja aonde eu não frequentava. Você deve imaginar qual deve ser. Eu não frequentava direito. Eu tinha a minha Bíblia aberta em Salmo de número 91 para proteger a minha casa. E a minha Bíblia ficava amarela. Você já pegou, né? Não posso falar mais. Então, preste atenção. Estava eu lá um dia na minha casa. E começaram a acontecer muitas coisas de uma vizinha muito próxima que começou a me levar ao centro de macumba, ao espiritismo, ao ocultismo. E eu comecei a comer essas comidas sem saber o que era. E eu trabalhei no ocultismo, passei por muitas coisas e muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu não acreditava em maldição, eu não acreditava em feitiçaria, eu não acreditava nessas coisas. Eu achava que quem tinha a Bíblia no Salmo 91 não pegava nada. Olha só a cabeça da pessoa. Eu era desse jeito. Então, um certo tempo de tanto mexer com essas coisas, de tanto fazerem coisas para mim, eu comecei a conversar com um ser chamado Lúcifer no portão da minha casa. E ele ficava do outro lado da rua, e ele parava, e ele olhava para mim e me chamava para atravessar a rua. E todos os dias em que eu conhecia a vida, ele dizia para mim: atravessa, porque eu quero te matar. E eu dizia para ele assim como um bom amigo, porque eu não conhecia amigos, eu não tinha amigos. O espiritual era tão real e que ele se misturava. E certo dia ele veio e falava: vem. E eu falava: não vou morrer pelas tuas mãos, mas Deus vai me matar e vai me levar para o céu. Então, a partir daquele dia, por causa da situação da minha família, eu decidi que eu não deveria viver mais por causa do meu sofrimento. Então eu falei: meu sofrimento chega, vou acabar com ele. Vou pedir para Jesus me matar. Deus me mata, todos os dias Deus me mata. Entrava no carro do amigo mais bêbado, fazia as coisas mais terríveis para conseguir morrer e não morria. E eu chegava em casa e me revoltava e dizia: Deus, o Senhor não me ama. O Senhor é um Deus frio, calculista, e não me matou essa noite, e não me levou para o céu. Eu não vou pela mão desse outro, mas eu quero ir pela sua mão. Ia dormir. Certo dia, já era tarde da noite,
uma volta de umas 8 horas. Eu entrei no meu quarto, fechei tudo, minha mãe estava na sala, meus irmãos não estavam em casa. E eu disse, hoje é o dia, Senhor. Aquilo que o Senhor não fez, eu vou fazer. E aquilo que eu não tinha coragem, hoje o Senhor vai assistir. Eu lembro que eu acordei deitada no chão, de lado, e tinha um guarda-roupa de uns 3 metros na minha casa, dentro do meu quarto, trancada. E nesse guarda-roupa, uma luz começou a brotar do chão, mas era tão forte, maior que aquela luz. E ela começou a brotar do chão. E essa luz começou a falar comigo. E ela começou a entrar em mim, e ela começou a falar comigo e entrar em mim. E aquela dor, aquela amargura, aquilo que estava em mim saiu de mim. E ele me sentou na cama, e ele começou a falar comigo. E daquele dia em diante, o Senhor nunca mais parou de falar comigo. E quando ele me sentou na cama, a primeira coisa que ele fez foi dar uma direção. Diga direção. E ele disse assim para mim, levanta dessa cama e vai ao meu encontro. Eu sou Jesus. Eu levantei daquela cama e fui bati em muitos lugares. Fizeram pactos comigo e continuou aquela sina. Até que depois de 1 mês e tanto, alguém me leva a um lugar aonde eu vou conhecer o verdadeiro Jesus. Um lugar que não tinha aparência nenhuma de Cristo. Um lugar que não tinha nada para me oferecer aparentemente. Mas a maior riqueza do mundo estava naquele lugar. E quando eu aceito Jesus, eu passo a entender que Ele não só queria que eu conhecesse, mas Ele queria andar e falar comigo todos os dias da minha vida. Eu glorifico Deus até hoje por tudo que Ele fez na minha vida. Sabe, eu tenho um testemunho meio grande, meio forte, mas eu quero dizer para você, Deus nunca me deixou e nunca me desamparou. Em 2001 eu me caso com um homem de Deus. Nós éramos da igreja, não éramos nada, mas nós fazíamos a obra. Em 2003 eu tenho uma filha chamada Sara. Deus me presenteia com uma bebê. Só que ela nasce com 7 dias, Sara apresenta atresia de esôfago, uma má ligação, e ela fica internada. E durante esses 7 dias, eu vou todo dia ao hospital, de manhã, de tarde, de noite orar, como todas as mães vão hoje, vão atrás de mim lá por oração. Elas vão desesperadas, pedindo para mim o que elas podem fazer, ou o que eu posso fazer quando alguém perde um bebê. E eu lembro que como naqueles dias que o Senhor me carregava dentro daquelas UTIs e eu saía, certo dia eu sento no meu quarto, era uma segunda-feira, e eu esperava uma resposta do Senhor, porque eu queria tirar minha filha de dentro daquele UTI. E eu disse assim para o Senhor dentro do meu quarto, e disse, Senhor, se o Senhor é Deus, mais uma vez eu provoco a ira do Senhor aqui na terra. E se o Senhor é Deus, o Senhor se levanta agora, e o Senhor fala comigo, porque eu não aguento mais. Tira a minha filha de lá. O Senhor veio no meu quarto novamente, mas dessa vez era fogo, era água, era vento. E a voz de trovão dizia para mim assim, eu te dou 4 dias com ela. E eu entendi, Senhor, eu vou levar minha filha para casa. Eu não aceito não levar minha filha. Dentro de 4 dias eu recebo uma notícia de madrugada, que a minha filha partiu. E que o Senhor permitiu que um dia antes eu e o pastor entrasse dentro daquele hospital, como nunca podia entrar. O casal passou pela portaria invisivelmente, entramos na UTI invisivelmente. E que quando nós chegamos, o médico fechou a porta e disse, você não pode entrar. Eu falei, é minha filha. E ele falou, não é não. Eu falei, é a minha filha. Quando ele abre a porta, minha filha está entubada novamente. Deus nunca mentiu. Deus nunca deixou de me segurar, me sustentar e me fortalecer. Pastora, por que você está falando isso? Olha, eu nunca frequentei tantos velórios e tantas situações nessa terra que eu estou passando esses últimos dias. Mas em todas, Deus explica tudo o que Ele faz e por que Ele faz. Entenda que você tem Deus vivo, meu irmão. Para de reclamar da sua vida. Comece a entender o que o Senhor quer te dar. O Senhor quer dar conhecimento, sabedoria ao seu povo. O Senhor quer que você se ajunte a Ele e participe das coisas dEle de uma forma íntegra. Porque Ele quer revelar a nós, aos pequeninos, as grandes coisas dEle. Estou eu na minha casa, enterrei minha filha. Não tivemos o velório, fizemos só um enterro. Estou bem até. O Senhor me suportando, me sustentando. Passados uns 2 dias, eu começo a sentir uma tristeza profunda e disse, Deus, então me leva. Não aguento mais, chega, acabou para mim. E naquele dia que eu pedi, eu estava deitada, meu esposo por acaso estava em casa. Eu deitei na cama e falei, Senhor, me leva agora, eu quero morrer, eu não quero mais viver, então me leve. E nessa hora que eu deitei, eu comecei a descer umas águas profundas. E foi tão profundo que era escuro. E tinha muitas bolhas subindo e eu sabia que eu estava indo. E logo que eu cheguei mais embaixo, um tanto que eu não sei dizer para você,
como se fossem uns dedos assim brancos, tocou nas minhas costas e me jogou para cima. E disse assim: volta agora, porque você não pode morrer ainda. E quando eu submergi, eu voltei. O meu esposo estava em cima de mim, me sacudindo e dizia assim: se você morrer, eu morro também. A partir dali eu entendi que eu tinha um valor na terra. E que o Senhor tinha um propósito através de mim com meu esposo na terra. Parou aí? Não. Deus nunca deixou de falar. Por que você está falando isso? Para que vocês creiam que Deus existe, meus amados. Tem gente que brinca com Deus e acha que Deus não existe, acha que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Estou eu lá na minha casa, moribunda, muito mal, muito ruim, mal conseguia levantar, deitar, comer. De repente, começa de novo a manifestação de Deus. E o Senhor coloca como se fosse um ser sublime. Eu sei que é difícil entender tudo o que eu vou dizer aqui, mas eu estou escrevendo um livro sobre isso. E as pessoas vão saber quem é o Deus que eu sirvo. E esse ser parecia um vidro que vinha do meu lado em forma azul clara. Ele me sustentava e ele me levantava. E ele fazia eu comer. E ele fazia eu tomar banho. E ele fazia eu trocar. E eu fiquei em torno de 10 dias com ele. Dia e noite. Eu lembro as horas de que ele ficava comigo e que ele ministrava em mim. E passados esses 10 dias, eu vou para a sala, sento na sala e meu esposo está. E por acaso ele senta do meu lado. E eu tive um insight, um pensamento de Deus. E eu disse assim: a partir de agora, eu quero trabalhar. Não fico mais em casa um dia. E se Deus está me ouvindo, Ele vai mandar um anjo aqui na porta de casa. E vai me arrumar uma porta de emprego. Ousada eu, né? À tarde. Posso falar com você, Paulo? Aí meu esposo falou: pode. Eu queria falar com ela. Andréia, você atende? Eu falei assim: eu vou falar, pode falar. O que quer? Pode falar. Nesse tom, que eu estava muito mal. Ela falou assim: eu vim aqui porque foi tocado no meu coração. Meu pai está montando uma empresa e precisa de alguém para um caixa. Eu sei que não é a hora, me desculpa, me perdoa, mas se eu não viesse aqui, meu coração não está em paz. O Senhor abriu a porta que eu pedi para Ele. E o Senhor me tira dali. E a partir dali começa o ministério de salvação de almas. Pastora, você conhece muita gente? Olha, eu conheço muita gente. Tem gente que me conhece que eu nem conheço. Tem gente que sabe de mim, eu nem sei. Mas eu quero dizer para você: por que você está contando isso para mim? Porque eu não sei a sua dor aqui nessa noite. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei se você está em luto. Eu não sei o que foi que roubaram de você, o que mataram você, ou que tentaram destruir de você. Eu só vou te dizer uma coisa: você não vai antes do tempo. Então é melhor você se levantar nessa noite e começar a ler a palavra, estudar a palavra, orar, falar com esse Deus que você serve e se posicionar. Jesus estava dizendo aqui para essa mulher da dracma: se posicione. Olha a bagunça que está a sua casa. Está na hora de, mulher, você se levantar, você começar a limpar, comece a varrer, pega a vassoura e varre e limpa, porque você vai encontrar tudo que você perdeu. Você perdeu o seu marido, você perdeu o seu casamento, você perdeu o seu filho, você perdeu o quê? Você não perdeu nada, porque o Senhor quer restituir, mas Ele está dizendo: para eu restituir, você precisa entender da minha palavra. Eu quero muito que você convide Jesus para clarear lá a palavra dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento com seu filho que está nas drogas, porque Deus fala que tem pessoas aqui que os filhos estão nas drogas, tem pessoas orando e chorando, tem gente se matando para pedir para Deus algo porque acha que Deus não está ouvindo. Meu irmão, Deus está ouvindo, mas Deus requer muito mais de mim e de você muitas vezes. Para de achar que o que você deu é muito. Você acha que é muito, você não viu muito de Jesus, porque Jesus quer usar a tua vida e para isso Ele vai pedir mais de você. Mas o que de mim? Amada, eu podia ser muito normal com você e dizer: Deus não quer nada. Deus quer, irmãos. A principal coisa é renunciar a nós mesmos. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto eu não vivi essa verdade, eu não conseguia amar. E Deus dizia para mim: você vai amar a todos. Enquanto você não amar a todos, você não pode amar o que é seu. Se eu for contar o testemunho, cabe muito mais, tá? Porque o Senhor, Ele não só ensina, explica e nos condiciona a saber a verdade dEle. Quanto mais você estudar,
Quanto mais você orar, quanto mais você renunciar, quanto mais você jejuar, preciso falar, pastora, pode? Quanto mais, não é essa minha irmã está fazendo, é eu que preciso fazer por mim mesmo. Eu preciso tomar uma posição em Deus, porque Jesus está dizendo, só posso fazer quando você se posiciona. Deus não vai fazer nada sozinho. Deus já consumou tudo naquela cruz. Ele está esperando as mulheres que vão acender a candeia nas suas casas. Nesses últimos dias, as pessoas levam, desculpe, vou falar, pastora, tá bom? Trevas para dentro de casa. Aceitam as orgias, as coisas das novelas, aceitam as coisas erradas, aceitam as coisas pecaminosas, vão atrás das coisas que são coisas que não são para os cristãos. Nós somos mulheres aqui, nós podemos falar abertamente. Uma mulher sabe quando ela tem pudor e quando ela não tem pudor. Uma mulher sabe quando ela respeita o nome de Cristo ou não. Uma mulher sabe quando ela tem um chamado e um ministério. Uma mulher de chamado, pastora, nem sempre está se sentindo acompanhada. A gente se sente muito sozinha. Mas a gente tem certeza que quem fala com a gente não é homem. Jesus vai dizer que ela chamou vizinhas e amigas. O que Jesus estava querendo dizer? Quando ela encontrar, ela vai chamar vizinhas e amigas. Jesus estava dizendo, nem todo mundo vai servir para ser seu amigo. Infelizmente. Olha o tempo em que estamos vivendo aí fora. Eu não sei se é só lá da onde eu fico, mas para lá de cá também, né? Aqui eu acho que não acontece essas coisas. Às vezes a gente conta uma coisa, eu tenho psicóloga, sou formada em psicóloga também, analista. Eu vejo assim que às vezes a gente conta uma coisa para alguém e daqui a pouco está todo mundo sabendo. Às vezes você faz até um bem que não quer que ninguém saiba, mas daqui a pouco todo mundo está sabendo. Isso com certeza não é um amigo. O amigo, ele te levanta. O amigo, quer ver um amigo? Ele te leva para Deus. Um amigo, ele vai te chamar para ir para a igreja, ele não vai te chamar para ir para o bar, não vai te chamar para ir para as coisas erradas aí da vida. Que tipo de amigo você tem andado? Como que você quer crescer e ser uma mulher usada por Deus aqui, se você não anda com quem é crente de verdade? Eu não estou falando crente religioso, não. Eu estou falando crente que conhece a palavra, que se dedica à palavra, que se preocupa com o que Jesus pensa de si mesmo. Pastora, você faz isso? Eu faço. O que você faz? Você vai sair, você olha no espelho, olha, eu chego lá e falo assim, tá bom, Jesus? Estou arrumada, bonita eu posso ficar. Mas não pode ficar escandalosa, mas bonita eu posso. Às vezes a gente confunde as coisas. Não é só a minha roupa que me faz, mas é o meu jeito de me portar. E infelizmente, os altares hoje estão muito misturados. Aqui Jesus estava falando que muitos devem ser as vizinhas que devia vir também. Está no meio. Os amigos têm os vizinhos também. São pessoas que a gente não consegue partilhar as coisas. Que muitas das vezes a gente está lutando para alcançar algo, eles vão derrubando algo atrás de nós. Às vezes a gente está orando por uma situação e conta, olha, sem querer a gente conta, estou orando para meu marido, sabe? Lá para lá esse marido seu aí, ó, tem coisa boa aí fora. Ixi, esse marido é ser horroroso. Ninguém sabe a sua dor. Mas Jesus aqui olhou para essa mulher e disse assim, olha, você perdeu? Não desista. Você perdeu a dracma? Não desista, mulher. Mulher, você é valorosa. Mulher, eu te fiz forte para você não desistir, para você se posicionar, para você se levantar, para você pegar essa vassoura, começar a pôr ordem nessa casa, começa a orar de dia e de noite, começa a ler a palavra, começa a buscar a minha face dentro da tua casa, e você vai ver quem é que vai ficar lá se não é a minha presença. Você acha que a presença de Jesus vai ficar em qualquer lugar? Não vai ficar se você não buscar o Senhor. Tem um mundo, diz assim, né? Quem canta os males espanta. Eu acho que quem canta louvor espanta o inimigo mesmo, o próprio diabo. Eu tive que aprender a louvar. Glória a Deus. Você pode dar uma glória? Você tem que aprender a louvar. Você tem que aprender a adorar. Deus está falando para você, adora, adora, adora. Eu vi ela pedindo, levanta a mão. Falei, gente, a mão tem que estar lá em cima, é
para Deus. E é Ele que dá, e é Ele, gente, que recebe ainda. É da louvor que a gente recebe. É quanto mais glória eu dou, mais vitória eu tenho. Eu sou de um tempo que glória é vitória. Eu sou de um tempo que quando você adora, a glória de Deus se manifesta. Às vezes você falou assim: ai, pastora, que hora vai acabar o culto? Ai, pastora, eu estou preocupada, tenho que ir embora, sabe? Ai, o culto já está tarde, eu vou embora. Meu irmão, não estamos no tempo da religiosidade. Estamos no tempo da santidade e graça. Se nós não vivermos isso agora, não veremos a Deus. Nós estaremos em casa no dia que Jesus voltar. E nós estaremos como essa mulher aqui, a candeia vai estar apagada, porque não tem luz na nossa casa. Você está lá para iluminar a sua casa, a sua família. Quem são que precisam de luz na sua casa? Para de brigar. O Senhor está falando aqui, para de brigar. Para de bater boca, para de discutir com crente meia boca, deixa falando sozinho. Vê se eu começar a gritar com a parede, ela vai falar comigo, ela vai me largar falando sozinha. Deixa falar sozinho, entra aqui, sai ali, sabe por quê? Porque quem defende você é Jesus. Quando você dá a sua boca para o diabo, ele usa tudo contra você, magoa a pessoa, magoa a outra, ofende, cria aquele rebuliço santo. Nós somos cristãos, irmãos. Nós viemos como mulheres para salvar a nossa casa, a nossa família. Mulher, você que está aqui, você veio para salvar a sua família. Você está aqui e o maior chamado que você tem é a você e a sua família, a salvação. Ah, eu gosto de fazer obra. Faça a obra, mas não deixe de cuidar da sua salvação. E não deixe de salvar aqueles que Deus colocou dentro da tua casa. Porque são eles mesmos que são difíceis de ser salvos. Sabe por quê? Porque como é que Jesus falou? Como é que você vai dar testemunho dentro da sua casa, meu irmão? É tão difícil. É tão difícil. Eu tenho irmãos crentes, tá? Meus irmãos são todos cristãos, porque depois que eu vim, eu falei: Jesus, o Senhor tem um versículo que fala, eu era bem assim mesmo, desse jeito que eu estou falando. Eu falei assim: Jesus, o Senhor disse assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então eu vou bater o pé na porta da minha casa todo dia e vou dizer isso. E eu entrava para dentro, a minha mãe já estava daquele jeito, minha mãe olhava para mim: você estava na macumba? Eu falei: lógico que não, estava com Jesus. Aí ela falava assim: que Jesus é esse? É macumba. Eu estou passando mal. O diabo tomava minha mãe. O diabo tomava minha mãe. Ele tomava meu irmão. Ele tomava meu irmão de 15 anos e fazia ele beber e bater a cabeça nos muros. Ele tomava minha irmã, mas ele falava assim para ela: se mata. E quando Jesus veio no meu quarto, eu disse para Jesus: se é o Senhor, eu vou encontrar o Senhor aonde o Senhor estiver, porque eu sou mulher dessas que não desiste. Eu vim até aqui e vou até aonde o Senhor me levar. Eu vou bater nessa tecla de novo. O Senhor não te mandou desistir dos seus. Estou cansada, estou fraco. Você precisa orar a palavra. Você precisa buscar a palavra. Você precisa jejuar pela sua vida. Você precisa se levantar nesses últimos dias. Porque o Senhor quer usar a tua vida para salvar a tua casa. Se você não tomar uma posição, não é só você que perece, é aqueles que estão esperando você. Porque o Senhor está levantando cristãos nessa época para salvar vidas. Eu não sei se você tem um propósito, mas que o seu propósito seja Cristo. Que o seu propósito seja o Senhor. No meio do caminho, pastor, eu vou encontrar gente que me desanima. Eu não vou na igreja, porque tem gente que fala para mim: você vai lá de novo? Meu irmão, eu não sei quem é o Deus que essa pessoa serve. Eu só vou te dizer uma coisa: se você serve o mesmo Deus que eu, Ele vai responder. Ele vai te surpreender todos os dias da sua vida. Pastora, você tem motivo para se alegrar no Senhor? Eu tenho. O Senhor disse um dia, logo em seguida que eu perdi minha filha, Ele disse assim para mim, na casa de Deus: o pastor que me enviou, rios de água viva fluirão diante de ti, do teu ventre, e você saberá quem são os seus filhos na terra. Eu tenho muitos filhos.
Às vezes a gente é tão amado dentro da igreja que o próprio sangue a gente não se sente tão amado assim. Preciso dizer isso. Todos os meus irmãos são crentes hoje. Um é presbítero, a outra vai na igreja, minha mãe é crente, tudo salvo. Só que é impossível congregar juntos. Mas por que você está falando isso para mim, pastor? Eu estou te falando porque, infelizmente, Jesus disse assim, que em presença de alguns, eles não conseguiriam fazer milagres, porque os irmãos dele não o entendiam. Ele disse assim, meus irmãos são todos esses que creem em Deus. E hoje o Senhor tem me ensinado que na arca dele, só entrará quem ele permite, ele me diz. E ele ainda diz assim para mim, e fecho com a minha mão a porta, para que tu não abras, para quem eu não permito que entre na tua vida. Isso é amor de Deus. Às vezes Deus tira pessoas da nossa vida, porque Ele quer nos salvar. Não quer dizer que as pessoas não são salvas também, mas Ele quer muitas das vezes trabalhar em nós de uma forma tão ampla e diferente que a consciência humana não consegue entender. Mas como Deus trabalha, né? Como Deus vê tudo. Deus vê tudo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje, que estão sedentas do Senhor, e que vieram aqui e disseram para Deus, que estão dispostas a que Jesus entre com essa luz dentro da sua casa, porque vocês querem, vocês não sabem como, mas o Espírito de Deus está aqui para iluminar o teu caminho. Olha, não é que eu falo não, mas aonde eu passo o Senhor usa para profetizar. Eu quero profetizar sobre as vossas vidas. Eu queria, pastora, que colocasse o louvor. Já vou fazer porque eu não vou me atrasar. Eu sou muito chata com o horário. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou fazer uma pergunta para você. Primeiro, só venha se você tem certeza que você tem um chamado. Segundo, se você quer que o Senhor entre em sua casa para fazer algo novo, que Ele acenda a luz da esperança onde já não tem mais nada. Então vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Pode vir, não fica com vergonha não, tá bom? Aí fosse você, nem olhava para o lado, porque quando eu ia para frente eu era meio bocuda. Eu falava assim, eu vou sim, eu quero. Quem quer Jesus? Eu. Quem quer ser missionário? Eu. Quem quer ser... Eu falava assim, Jesus, nunca pedi pastora, mas o Senhor que resolveu isso, né? Então tá bom. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Encosta aqui, ó. Pode encostar, pode encostar. Eu quero que vocês sintam Deus como eu estou sentindo. Eu quero que vocês saibam que os anjos do Senhor eu consigo ver ministrando.